Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje a nossa meditação, continuamos a nossa leitura bíblica, a nossa jornada pela fé no capítulo 25 do livro de Números. Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Chitim, das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas, que os influenciavam a participar de holocaustos, de festas em oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos, e dessa maneira Israel se juntou à adoração a Baal-peor, e o furor do Senhor se acendeu contra Israel. Então o Senhor chamou Moisés e ordenou-lhe: toma todos os chefes do povo, e empala-os à luz do sol diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira do Senhor se afaste de todo o povo de Israel. Moisés instruiu os juízes de Israel: cada um de vocês mande enforcar os homens da sua tribo que se deixaram perverter e terminaram em adorar o Deus Baal-peor. Eis que chegou um homem israelita trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita, sobre os próprios olhos de Moisés, e toda a congregação dos filhos de Israel que se lamentava e chorava à entrada da tenda do encontro. Assim que Finéias, filho de Eleazar, neto de sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou pelo ventre, juntamente com a mulher midianita. Então imediatamente cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Contudo, os que morreram por causa do castigo da praga foram 24.000. E o Senhor declarou a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto de sacerdote Arão, soube fazer cessar a minha ira contra os israelitas, porquanto entre todos eles foi tomado do mesmo zelo que eu tenho por meu povo. Por causa da atitude de Finéias, eu, em meu furor santo, não aniquilei todo o povo de Israel. Portanto, diz a eles: eis que eu estabeleço contigo, Finéias, a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação por todos os filhos de Israel. O nome do israelita morto na alcova com a midianita era Zinri ben Salu, Zinri, filho de Salu e o príncipe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbe. Ela era filha de Zur, chefe de um clã de uma casa patriarcal em Midian. Então o Senhor ordenou a Moisés: atacai os midianitas e matai-os como os inimigos, porquanto foram eles que vos assaltaram e vos enganaram perversamente, induzindo-vos a prestar culto ao ídolo de Peor, e da mesma maneira vos iludiram no caso de Cosbe, filha do chefe midianita, que foi morta no tempo da terrível epidemia que houve no Monte Peor. Amados, o segredo para desfrutar das bênçãos de Deus é viver longe de todo tipo de corrupção. Todo e qualquer tipo de corrupção é imoralidade e tem poder para transformar bênçãos de Deus em maldições. O homem é bem-aventurado quando Deus transforma as maldições em bênçãos, mas é muito triste quando o diabo transforma as bênçãos em maldições. Ali no capítulo 24, Balaque e Balaão seguiram cada um o seu caminho, né? Voltando para casa, voltaram cada um para sua casa. Aqui nesse capítulo, os israelitas foram seduzidos pelos moabitas. O tombo foi tão grande que os homens que eram do povo de Deus adoraram deuses estranhos. As bênçãos foram transformadas em maldição. O salário do pecado é a morte. E por causa da desobediência, mais uma vez, 24.000 pessoas morreram. Lá no livro de Gênesis, diz que o sexto
Lá... Ai, desculpa, perdão, queridos. Lá no livro de Gênesis, diz que o sexo foi feito para ser uma bênção no casamento. E que Deus fez a mulher para ser uma bênção na vida do homem, e o homem para ser uma bênção na vida da mulher. Quando uma mulher e um homem se deixam ser usados por Deus, eles vão ser uma ponte para as bênçãos na família, na vida deles, na vida da família e em toda a sociedade por onde eles passarem, eles vão ser um canal de bênção. Mas quando eles se deixam serem seduzidos pelo diabo, eles vão ser uma fonte de maldição na vida da família, na vida deles, na vida de quem passar por eles. Ainda lá no capítulo 24, a gente vê que termina dizendo que Balaão e Balaque seguiram caminhos diferentes, cada um voltando para sua casa, né? E lá no capítulo 31, vai dizer que as mulheres moabitas seduziram os homens israelitas, aconselhadas por Balaão. Isso mostra que o pecado leva a outro pecado, que leva a outro pecado, que leva a outro, e segue para esse buraco sem fim. Parece que Balaão ficou procurando um jeito de consertar as coisas com Balaque e não descansou até conseguir amaldiçoar o povo de Deus. É claro que ele entendeu que Israel era invencível porque Deus não se afastava do seu povo. O que mostra que o povo de Deus só será invencível, protegido e abençoado até o momento em que ele se envolve com o pecado. Quando ele se envolve com o pecado, ele começa a viver por conta e risco, por sua própria vontade. O pecado afasta o homem de Deus, e quanto mais distância o homem vai tomando de Deus, mais fraco e mais debilitado ele vai ficando, até se tornar incapaz de enxergar as armadilhas, de ver as ciladas que o inimigo criou para sua própria destruição. Deus deu uma grande lição em Balaão, mas ele não se arrependeu de ter tentado trair e ainda colocou em prática mais um plano diabólico, ensinando Balaque a escolher as mulheres mais sensuais, mandando que elas seduzissem os homens de Israel, e quando eles ficaram apaixonados por elas, então era hora de fazer a chantagem. Eles só tocariam nelas se fossem com elas adorar seus deuses na terra dela. O laço diabólico levou os homens de Israel à idolatria, à prostituição, e esses pecados foram atraindo a praga, a destruição, afastando o povo da proteção e dos cuidados de Deus. Finéias, o neto de Arão, sabia que a única forma de atrair a presença de Deus de volta era acabando com os últimos amantes do pecado. O pecado seduz, ele cega, ele leva à morte, ele atrai a ira de Deus, porque ele afasta de Deus, ele afasta os filhos que Deus tanto ama. E isso atrai a ira. Nós precisamos saber que o pecado é uma coisa tão terrível que Moisés recebeu a ordem de Deus para enforcar os responsáveis por encaminhar os outros para o pecado. E desta forma, desse mesmo jeito, Deus manda terminar com o pecado, porque ele tem prazer em abençoar e em cuidar dos que o amam. Os que amam a Deus são comprometidos com a moralidade e são ousados em combater o pecado. O único medo dos que amam a Deus de verdade é ficar longe da sua presença. É por isso que
a promiscuidade sexual é uma armadilha muito, muito eficaz para afastar os crentes do caminho de Deus. Quem se afasta de Cristo fica longe do único lugar seguro nessa terra. Tudo nessa terra é muito perigoso. Só tem um lugar seguro que é na presença de Deus. E quando o diabo consegue afastar alguém da presença de Deus, essa pessoa vive num perigo constante. O povo pecou contra Deus e cavou a sua própria sepultura. Que é o que acontece, né? Quando uma pessoa conhece a Deus e escolhe o caminho do pecado, ela está rejeitando a bênção que vem com a santidade. E nesse caso a desgraça está garantida. A estratégia de Balaão teve sucesso, mas Josué vai dizer lá no capítulo 13 que ele colheu o que plantou, morrendo numa guerra como um adivinho. Os cristãos verdadeiros temem a Deus, que é todo-poderoso e não temem maldição, feitiço, inveja, mal-olhado, praga, macumba. O cristão verdadeiro só teme mesmo quem a Deus, porque ele sabe que é Deus quem pode todas as coisas. Quem teme maldição, feitiço, inveja, mal-olhado, praga, macumba, essas coisas todas, são os que estão longe de Deus. Quem não está em Deus tem mesmo que temer todas essas coisas. Mas quem está em Deus não se preocupa com isso. Os que estão com Deus, eles temem e vigiam para não cair nas seduções do pecado e para não sofrerem, né, as terríveis e trágicas consequências que o pecado traz. Muita gente tropeça e cai no laço do pecado, no laço do maligno. Aqui no texto diz que Finéias, né, era da linhagem dos sacerdotes e ele reagiu rapidamente contra o pecado. Mas mesmo assim, 24 mil israelitas morreram por causa da prostituição e da idolatria. Então, nós precisamos aprender com Finéias a reagir rapidamente diante dos insultos descarados aos princípios do nosso Deus. Nós precisamos agir com audácia, nós precisamos agir com rapidez para não deixar quando o pecado tenta se alastrar. Um cristão de verdade, ele tem que estar pronto para responder realmente radicalmente aos que ferem os princípios bíblicos. A igreja moderna, ela precisa de cristãos como Finéias, que estejam dispostos a agir com rigor em benefício do avanço do reino de Deus e não de se calar em benefício ao crescimento de uma igreja morta. Deus abençoa os que zelam por seus princípios de santidade. Deus abençoa os que combatem a imoralidade. Então, hoje, depois desse capítulo, que nós possamos orar a Deus, pedindo que Ele nos dê graça suficiente para nós nos dedicarmos, para nós zelar pelos princípios dele em todo tempo, em todo lugar, sabendo que o único perigo que o cristão realmente corre é o de ficar longe da presença de Deus. E é por isso, queridos, que, ao contrário do mundo, o cristão não ri do perigo, ele se afasta dele.
Que Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.